Para celebrar o Dia do Agricultor, o Almanaque Católico de hoje traz um tema muito importante para ser debatido: a agricultura familiar, que se diferencia dos demais tipos de agricultura, pois nela a gestão da propriedade é compartilhada pela família e os alimentos produzidos nela constituírem a principal fonte de renda para essas pessoas. Os agricultores familiares são responsáveis pela maioria dos alimentos que vão à mesa dos brasileiros. E para conhecer mais sobre o trabalho dessas pessoas, a importância da agricultura familiar, nós vamos conversar agora com a irmã Maria Inês de Oliveira, agente da Comissão Pastoral da Terra na Diocese de Ipameri, em Goiás, e presidente da Associação Estadual Agroecológica de Goiás. Irmã Maria Inês, boa tarde e bem-vinda. Boa tarde, padre. Boa tarde aos telespectadores da TV Pai Eterno. Também está conosco nessa roda de conversa o professor de Agroecologia e Educação do Campo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Igor Carvalho. Professor Igor, bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Padre Wellington. Boa tarde, irmã Maria Inês. É uma grande honra estar aqui compartilhando esse espaço com vocês e essa roda de conversa. Muito obrigado pelo convite. Perfeito. Vou começar com a irmã Maria Inês, está aqui pertinho da gente, né, em Ipameri, na Diocese de Ipameri, na verdade. Eu pergunto, irmã, o que pode ser considerado agricultura familiar sustentável e qual a sua importância no âmbito das nossas comunidades? Então, a agricultura familiar sustentável, ela leva em conta o manejo correto, né, do solo, preservando toda a biodiversidade, né, no solo. A grande preocupação de quem trabalha nessa perspectiva da sustentabilidade é exatamente o cuidado com o meio ambiente, né? O cuidado com o solo, com a diversidade, né, de plantas, cuidado com os recursos naturais, com a água, as nascentes, né, no nosso caso. A gente tem uma grande preocupação com as nossas nascentes. Trabalhamos, inclusive, na recuperação e na preservação dessas nascentes, porque é delas, né, que dependemos, inclusive, da água para a produção. Então, assim, a gente percebe, né, que a sustentabilidade, ela leva em conta toda essa diversidade que existe. Não dá para você pensar numa produção sem você levar em conta tudo aquilo que está ali, né, presente na unidade produtiva dos pequenos agricultores. Nesse sentido, nós temos trabalhado muito essa conscientização, né, dos pequenos agricultores na produção de alimentos com responsabilidade social e também ambiental. Perfeito. Professor Igor, quando a gente fala de sustentabilidade, crescimento agrário, como é que a agricultura familiar, ela equaliza essas duas realidades que parecem, quando nós falamos de grandes agendas, se contrapor uma à outra, né? É possível ter crescimento agrário e sustentabilidade? A agricultura familiar, ela traz lições para ensinar a sociedade a equalizar essas duas equações aí? Bom, padre, com certeza, né? A gente costuma dizer que, na verdade, a agricultura familiar ela faz muito com muito pouco, né? Só para trazer algumas informações aqui para vocês, cerca de 77% dos estabelecimentos rurais do Brasil são ocupados pela agricultura familiar. Só que isso corresponde a somente 23% do total da área dos estabelecimentos rurais do Brasil. E a agricultura familiar ela recebe somente 14% do financiamento disponível
para a agropecuária no Brasil. E isso são dados que já estão um pouco defasados, né? A gente sabe que a gente está vivendo um momento em que as políticas públicas voltadas para a agricultura familiar estão sendo cada vez tendo menos recursos, né? Então, quer dizer, agora você imagina, vocês, né, todos telespectadores, imaginem se a agricultura familiar recebesse o mesmo nível de incentivo financeiro dos governos que o agronegócio recebe, né? E principalmente se a gente tivesse uma política ampla de reforma agrária no país, aumentando ainda mais o número de famílias agricultoras nesse país que tem tanta terra, né? E infelizmente ainda tanta gente passando fome, né? E a gente vendo a fome, inclusive, voltar com força para a população brasileira. Então, concordando muito com o que a irmã Maria Inês trouxe, a agricultura familiar, ela cuida da terra. Além dela produzir alimento, ela está cuidando da terra para as futuras gerações. Então, por isso que a gente tem certeza em afirmar que a agricultura familiar e sustentabilidade andam de mãos dadas. Perfeito. Irmã Maria Inês, quando nós falamos da situação do agro, e aí eu pergunto o agro enquanto esse formato, como ele se revela, de fato, as pessoas elas têm uma certa ressalva quando falamos do agronegócio como sendo uma realidade negativa. Mas a agricultura, de modo geral, não é algo ruim. É algo bom que gera alimento para a humanidade. Pelo menos esse deve ser o desejo. Por que o agronegócio tem essa tarimba negativa nos debates das nossas comunidades, desses movimentos, das conscientizações que trazemos? Fala um pouco, irmã, do que nós estamos dizendo quando falamos do agronegócio? Então, na nossa concepção, né, nós que trabalhamos com os pequenos agricultores, a gente traz muito para dentro esse debate, né? Quando nós olhamos o agronegócio, qual que é a grande preocupação do agronegócio hoje? Gerar grandes lucros, sem levar em conta, né, tudo aquilo que eles vão passando por cima. Por exemplo, nós estamos aqui no Cerrado. O nosso dia, né, ele está sendo detonado pelo agronegócio. O nosso cerrado está sendo tombado, né? E se nós não acordarmos, dentro de pouco tempo, nós não teremos mais o bioma cerrado. E que será uma tragédia imensa, né, para as futuras gerações. Então, a gente tem discutido muito. Ele não leva em conta a diversidade, né? Quando ele abre uma área para produção, ele limpa a área toda. Ele não tem nenhuma preocupação com a diversidade que existe ali. Por exemplo, o nosso cerrado é uma riqueza, né? Nós temos uma diversidade de plantas, de frutas, né? Fantástica. E aí, de repente, quando o agronegócio chega, fica apenas uma monocultura, né? Ou a soja, ou o milho, ou então outro tipo de cultivar, né? Então, assim, a gente questiona muito esse modelo, porque ele não leva em conta os recursos naturais, né? A questão dos agrotóxicos é uma coisa, assim, que assusta a gente, né? A quantidade de agrotóxicos que se usa para produzir commodity, né? Porque, na verdade, o agronegócio não produz comida para nós, produz para exportar, para ir embora, né? O que fica aqui é mínimo. Então, a agricultura familiar, sim, né? Essa que segura a alimentação do povo brasileiro. Então, a gente percebe que o agronegócio ele não leva em conta toda essa riqueza, né, que existe no solo. A quantidade, né, de micronutrientes que existe ali, é tudo detonado, né? Os pequenos, aquilo que você nem consegue ver, você não consegue, você vai no solo onde se produz uma cultura só, você não consegue ver nada, você não vê uma minhoca, você não vê um pisou, você não vê nada. Agora, na agricultura familiar,
você vê o solo é diferente, você vê a olho nu, né? Os bichinhos ali presentes. Por quê? Há uma preocupação muito grande em manter a saúde do solo, né? Perfeito. Para poder ter uma produção significativa. Perfeito. Porque se você não tem um solo saudável, você não tem uma produção boa. Entendo. Professor Igor, nós temos que ir para um rápido intervalo. Na volta, eu gostaria que o senhor falasse um pouco justamente sobre esse tema, né? O agronegócio, ele vem recebendo uma série de ações midiáticas para ser colocado como algo bom, como algo positivo e até mesmo fundamentalmente necessário para o país. Para isso, tem campanhas publicitárias de bancos com fundos de incentivo para o agro, tem campanha publicitária de venda de caminhonete para fazendeiro, etc., né? Venda de carro específico para grandes propriedades, para venda de maquinário. Para isso, não falta mídia para esse tipo de campanha publicitária. Eu queria que o senhor pudesse me dizer se existe um motivo pelo qual a agricultura familiar não recebe tantos incentivos quanto o agro, que a gente vê até em campanha publicitária, chiclete que fica na cabeça de todo mundo, querendo colocar isso, que é uma realidade às vezes degradante, como a irmã mesmo disse, uma realidade que parece estar a favor, mas na verdade está contra a vida das nossas realidades que nos cercam. Por que a agricultura familiar não tem o mesmo incentivo que o agronegócio tem nas campanhas que nós vemos por aí? Mas nós vamos num rápido intervalo, na volta o professor Igor responde para a gente. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. Estamos de volta com o nosso Almanaque Católico, agora 4 horas e 4 minutos. Eu deixei uma pergunta, acho que é uma pergunta até difícil, mas que precisa ser feita, né? Por que, professor Igor, que o agronegócio tem tanto incentivo financeiro, midiático, para ser promovido, e a agricultura familiar, que é a responsável pela alimentação direta e indireta de tantas famílias no nosso país, não tem o mesmo incentivo aqui no nosso Brasil? Bom, primeiro é inegável, né, a importância do agronegócio para um país como o Brasil, que é um país eminentemente agrícola, né, exportador. Só que a gente não pode ser refém desse modelo no qual a prioridade dos países tem que ser o superávit primário, né, ou seja, exportar mais do que importar. A gente vive dentro de um sistema econômico e que contamina todo o sistema político chamado capitalismo, né? Então, no fundo, a gente vive um grande problema que a gente precisa, em algum momento, não apenas enquanto país, mas enquanto mundo, né? Enquanto planeta, resolver esse problema, porque o capitalismo ele é um sistema por definição, insustentável, porque ele tem como objetivo principal maximizar o lucro no menor prazo possível. Então, ele não enxerga a sustentabilidade no médio ou no longo prazo, né? Então, assim, considerando que a gente está dentro desse jogo econômico do capitalismo, então o agronegócio ele acaba sendo, digamos assim, de grande importância para o Brasil, porque ele garante que a gente tem uma balança comercial superavitária. Mas é como a irmã Inês colocou. O agronegócio ele está preocupado com o lucro em primeiro lugar.
E é claro que, considerando que o capital ele vai estar sempre agindo para reproduzir esse capital, então ele vai ter todas as forças a seu favor, né? Da grande mídia, enfim, dos próprios governos, né? Das empresas, para que esse capital esteja em constante reprodução. Mas a gente tem que considerar que os bens comuns, que são o cuidado com o meio ambiente, a segurança e a soberania alimentar da população, elas têm que ser uma prioridade, né? E isso vai depender, claro, de uma ação clara dos governos, né? De políticas públicas, né? De uma postura política que, mesmo que não haja um enfrentamento direto do agronegócio e do modelo capitalista, mas que não deixe que o lucro ele se torne tão absolutamente prioritário e à frente do bem comum, que é a saúde da população, a qualidade de vida da população e os cuidados com o meio ambiente. Perfeito. Irmã Marinês, a região onde a senhora está aí, da Diocese de Ipameri, é uma região que ainda luta muito com a questão da monocultura, né? Fala um pouco para nós os problemas que a monocultura traz e a ameaça que ela, digamos, se torna para a agricultura familiar. Então, acho que um dos grandes problemas, né, que a monocultura traz é exatamente a extinção do cerrado, a destruição do cerrado, né? Cada dia nós temos menos áreas de cerrado e também as populações, né? Porque enquanto o agronegócio vai chegando, ele vai empurrando as comunidades para fora da região, né? Hoje, a Diocese de Ipameri, nós temos grandes projetos, né, instalados aqui em toda a área da Diocese, em toda a região, e cada dia mais a gente percebe que os pequenos agricultores, eles vão deixando as suas terras para trás, né, porque há uma preocupação do agronegócio, quando ele entra numa região, ele quer a terra toda limpa, né, para ele adentrar quanto mais melhor. Então nós temos hoje Orizona, que é um município, né, temos muito pequenos agricultores, mas a gente vê já um risco muito grande, porque cada dia que a gente passa, o cerrado está sendo desmatado, as comunidades estão, né, migrando para outros lugares, ou para a periferia da cidade, ou então migrando para as grandes cidades, né? E a gente tem uma grande preocupação, porque se os pequenos agricultores vão deixando as suas terras para trás, essa produção também ela começa a ficar em decadência, né? E um dos grandes problemas que nós enfrentamos também é exatamente o agrotóxico. Para nós que trabalhamos com produção agroecológica, é uma questão seríssima, né? Porque nós temos que dobrar, né, as nossas barreiras de proteção, nós temos que dobrar os cuidados com a nossa água, porque normalmente as grandes lavouras, as grandes produções estão exatamente nessas regiões chapadas, altas, né? E lá embaixo, então, estão os pequenos agricultores. Então, tudo aquilo que se joga na chapada acaba atingindo os pequenos agricultores, né? Nós temos feito um exercício muito grande de preservar. Temos um grupo significativo de pequenos agricultores que adotaram, inclusive, a produção dentro dessa perspectiva da agroecologia, né? Tendo toda essa preocupação com o meio ambiente, com a saúde das pessoas, em ofertar alimentos seguros, né? Hoje, o nosso mercado principal é o mercado institucional, né? Onde a gente coloca toda a nossa produção na alimentação escolar, né? E a gente fica muito preocupada, porque a gente não sabe até quando que nós estamos seguros, né, com relação a essa produção limpa. Porque o agrotóxico, principalmente quando se pulveriza de avião, né, aí você não tem controle. Ele vai mesmo, ele espalha e chega nas pequenas produções, né, nas beiras
dos corvos, né? Normalmente os pequenos agricultores estão estabelecidos nessas baixadas, às beiras dos riachos, né? E aí a gente fica muito preocupada com a qualidade da água, com a qualidade final do produto, porque por mais que a gente cuida da parte de barreiras, de proteção, de matas ciliares, né? Mas a gente não tem controle, né? Perfeito. Até onde esse risco chega. Professor Igor, quando nós observamos o manejo do solo e essa questão dos agrotóxicos, isso está intimamente ligado ao custo de produção de alimentos. Nós sabemos que, e isso no Brasil parece que cada vez fica mais difícil, quando você deseja comprar um alimento orgânico, por exemplo, você paga mais por ele, enquanto um alimento produzido com agrotóxico, às vezes até vindo a fazer mal para a saúde a médio e longo prazo, ele custa a metade do preço ou um terço daquilo. Por que a disparidade de custos desses produtos que vêm da terra e que são de ambientes diferentes, né? No caso do agro, que utiliza muitas vezes com a questão dos agrotóxicos, uma produção em alta escala e às vezes produtos cheios de veneno, como a gente já ouviu dizer, e produtos que são produzidos por famílias ou cooperativas do ponto de vista orgânico são mais caros. Bom, primeiro, esses custos, na verdade, eles não são muito bem contabilizados. Porque, vamos lá, quando uma produção usa um volume muito alto de agrotóxicos, o solo está sendo contaminado, a água está sendo contaminada. Alguém vai pagar, mesmo que seja no futuro, por essa contaminação. E não são as empresas do agronegócio que estão pagando por essa recuperação dos solos e da água. As doenças que estão sendo causadas pela aplicação de agrotóxico nos trabalhadores do agronegócio ou mesmo na população que consome esses alimentos, isso tem um custo para a sociedade. E não são as empresas do agronegócio que estão lucrando com essa produção que estão pagando. Alguém está pagando, né? A biodiversidade, né, que a irmã Maria Inês aqui muito bem ressaltou, por exemplo, a biodiversidade do cerrado que está sendo perdida, essa biodiversidade ela pode e ela é aproveitada economicamente, tem um potencial de aproveitamento econômico futuro muito alto também. Então, são benefícios econômicos presentes e futuros que estão sendo perdidos. E quem está pagando por essa perda? Não são as grandes empresas do agronegócio. Então, o preço que o produto industrializado, ultraprocessado, oriundo do agronegócio, o preço que chega na prateleira do supermercado é, de certa forma, um preço ilusório, porque tem externalidades que não estão sendo contabilizadas nesse preço final. Enquanto que o preço do produto orgânico da agricultura familiar, em geral, sim, ele chega um pouco mais caro para o consumidor final, mas ele é um preço que está mais conectado à realidade da produção agrícola. Agora, existe uma outra forma também da gente conseguir abaixar o preço do produto orgânico, do produto agroecológico, da agricultura familiar, que é democratizar o acesso à terra e aos meios de produção agropecuários. Então, a partir do momento que a gente realizar uma ampla reforma agrária nesse país, multiplicar os estabelecimentos de agricultores familiares nesse país, a gente vai ter uma maior oferta de produtos e, consequentemente, a gente vai democratizar também o acesso a essa produção. Perfeito. Irmã Maria Inês, quais os maiores desafios que a senhora observa, enfrenta na afirmação de uma agricultura familiar de qualidade para o futuro de nossas comunidades, o futuro das nossas cidades, do nosso país? Acho que o primeiro desafio
é o acesso à terra, né? E as tecnologias. Porque, como a gente está falando de agricultura familiar e agronegócio, a gente percebe que o agronegócio tem todas as tecnologias de ponta, enquanto que a agricultura familiar carece muito, né? Bom, as áreas da agricultura familiar são áreas menores, né? Então é preciso uma adequação. E a gente percebe que esse investimento, né, de tecnologia apropriada para a agricultura familiar não existe, né? Muito pouco de pesquisa, né? Eu acho que outro desafio são as políticas públicas, né? A efetivação dessas políticas públicas. Como o professor colocou, é muito desproporcional aquilo que é liberado, né, para o agronegócio, contrapondo aquilo que é liberado para a agricultura familiar, né? É insignificativo. E eu acho que é um grande desafio. Eu acho que isso só vai ser superado a partir da organização dos pequenos agricultores, né? Eu acho que não existe outra forma. A mudança ela tem que vir de baixo para cima. Não dá para se pensar numa mudança de cima para baixo, né? Os agricultores têm... E a gente pode acreditar isso no incentivo das comunidades em formar cooperativas, associações, as federações dos trabalhadores rurais, a procura também pela afirmação dos direitos e, é claro, na partilha de informação para que o morador ou o trabalhador rural, por assim dizer, ele não seja expulso da terra por conta da monocultura, do agronegócio e seja levado, às vezes, para a cidade para passar necessidade, enquanto, estando na terra, ele tinha condições de fazer com que a sua produção chegasse à mesa das pessoas e vivesse disso conforme as necessidades do seu dia a dia, né, irmã? Exatamente, né? Eu acho que não é somente o agronegócio, são os grandes empreendimentos, né? Que chegam e que tiram, por exemplo, nós temos a realidade aqui na Diocese de Palmiri, das grandes empresas da mineração, né? Que chegam e, assim, num tempo recorde, praticamente as comunidades são tomadas as terras. E Perfeito. quando os agricultores não conseguem, né, um preço justo, que não concorda com o preço ofertado, as famílias camponesas são judicializadas, né? É uma realidade assim, muito triste, porque são pessoas que vivem na terra, viveram na terra, né, estão lá quarta, quinta geração, e de repente tem que entregar as terras para os grandes empreendimentos que vão tomando conta de tudo, né? Perfeito. Eu quero agradecer, irmã, a oportunidade, pedir para que o professor também deixe sua mensagem final. Felizmente, o nosso tempo tá no limite, mas eu agradeço aqui também ao senhor a oportunidade que nos dá dessa roda de conversa. Eu que agradeço o convite e só reforçar que a agricultura familiar tem no campo um espaço de vida, enquanto que o agronegócio tem no campo apenas o espaço de lucro, de reprodução do capital e trata a terra como apenas uma mercadoria. Então, eu acho que se a gente conseguir, né, mudar essa chave, né, na nossa forma de pensar e de considerar que a terra é um bem sagrado, é um bem que Deus nos deu para cuidar dela e que não deve ser usada apenas em benefício de poucos, então a gente vai conseguir, com certeza, fortalecer um projeto que fortaleça a agricultura familiar nesse país e, especialmente, que faça uma ampla reforma agrária para democratizar o acesso à terra, à produção agrícola e aos produtos maravilhosos que vêm da agricultura familiar. Tá certo. Um abraço, professor Igor. Um abraço, irmã Maria Inês. Obrigada, um grande abraço.